Vamos falar sobre coisas de adulto, fazendo coisas de adulto? Então, eu queria começar a falar sobre a vida adulta e como é que fica essa vida depois que a gente termina a faculdade. Enquanto isso, eu falava nos pratos aqui e a gente ia conversando, batendo papo sobre isso. Então, a gente tem que entender uma coisa. A vida não precisa estar resolvida aos 20 anos. Quando a gente faz 20 anos, 18 anos, a gente acha que as coisas têm que estar tudo pronto e tudo programado para nosso sucesso. Só que a gente não é preparado para isso na maioria das vezes. A gente passa ensino médio, pelo menos eu passei ensino médio todo sendo ensinada a passar no Enem, passar numa prova, passar na faculdade. Eu não fui ensinada como viver a vida adulta, como fazer os processos da vida adulta. Então a gente acaba entendendo que é tudo muito no improviso, sabe? A gente tem que entender que, na verdade, muita gente não tá conseguindo fazer as coisas aos 20 e poucos anos. A gente vê nas redes sociais as pessoas falando que aos 21 anos conseguiu comprar seu primeiro carro, sua primeira casa, com os 18 anos está conseguindo comprar uma coisa muito cara, e aí a gente fica pensando, nossa, mas eu tenho 24 anos, meu exemplo, tenho 24 anos e eu não consigo comprar essas coisas, não consigo comprar nada, não consigo comprar uma coisa básica na Shopee que eu quero, estou fracassando, meu Deus do céu, que eu estou muito atrasada. Só que tem que entender que essas pessoas, elas postam as partes boas da vida delas. Elas postam as melhores coisas da vida delas. Nunca vão postar as dificuldades e as coisas ruins. Então a gente tem que entender que a gente não tem que se comparar. E na verdade, se a gente for ver, essas pessoas são uma minoria. A maioria das pessoas está perdida como a gente está. Então, a maioria das pessoas está tentando viver no modo automático também. Ainda está perdida, tentando entender o que fazer, como fazer as coisas. E é isso é as coisas que estão acontecendo com a maioria das pessoas. E então, não pense que você está atrasado. Você não está atrasado, você só está vivendo uma vida que não segue o roteiro da vida de outra pessoa. Então, é isso, sabe? E outra coisa, a faculdade, ela é muito importante. Realmente, a faculdade é uma coisa muito importante. Porém, ela não abre todas as portas. Ter um diploma na mão não faz você ter um emprego maravilhoso. Ter um diploma na mão não faz um estágio maravilhoso, uma coisa maravilhosa abrir pra você e você conseguir automaticamente ter uma coisa muito legal de primeira. A faculdade é importante, mas ela não garante emprego, ela não garante nada. Então você vai precisar começar de baixo. Eu, por exemplo, quando fiz a faculdade, eu praticamente sobrevivi às disciplinas, sobrevivi às matérias, porque foi uma época muito conturbada na minha vida, porque eu não estava cuidando da minha saúde mental. Então, quando terminei a faculdade, eu falei, eu não quero fazer mais nada relacionado à faculdade, eu só quero trabalhar e ter meu dinheiro. Só que eu comecei a trabalhar e aí meu mental foi de vez. Eu esgotei e saí de um trabalho, estava trabalhando em um trabalho que precisava muito do meu físico, do meu mental, e eu não aguentei sair. E aí eu continuei procurando muito emprego, fazendo currículo, procurando. E eu sempre com aquela mentalidade de eu preciso buscar algum emprego, desse emprego eu vou crescendo e assim vai. Até o momento que eu fui parar em outro emprego, que acabou com o meu mental de vez, assim, em 11 dias, 10 dias, 11 dias. Eu tive crises e crises de pânico, crises de ansiedade, porque eu não conseguia trabalhar naquele local. Então, assim, a gente tem que começar de baixo, mas a gente tem que ver também do baixo que a gente tá começando, sabe? Então, foi um momento que eu conversei com a minha sogra e conversei com a minha mãe, e elas me falaram, cara, você não tá passando fome. Você não tá passando fome, não tem necessidade de você estar acabando com o seu psicológico por causa de um emprego meia boca, por causa de um emprego ruim. Não tem necessidade disso. Então foi aí que eu pensei, falei, poxa, por que eu não dou uma chance pra continuar na carreira, na minha carreira, no que eu estudei, passei 5 anos estudando, não é possível que eu não vou querer continuar com a minha carreira, com a minha profissão. Então eu falei, vou prestar o mestrado, prestar a prova do mestrado. O mestrado tem bolsa, eu posso conseguir uma bolsa, eu posso conseguir melhorar a partir daí. E foi isso que eu pensei. E aí a gente acaba que a gente vai fazendo as coisas no automático e a gente não aprende as coisas que a gente tem que fazer na vida adulta. A gente não é ensinado a aprender a lidar com o não. Então a gente vai ter que aprender a lidar com os não da vida na vida adulta, sabe? E a gente
às vezes não vai passar numa seleção de emprego, a gente às vezes não vai conseguir passar numa prova. Não sei se eu vou passar nessa prova do mestrado, não sei se eu vou conseguir bolsa. E se eu não passar, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que lidar com o não, tentar novamente e traçar todo um rumo totalmente diferente a partir dali. Mas a gente tem que saber lidar com os nãos da vida. Então, assim, nem sei se você vai conseguir aquele emprego maravilhoso que você viu, que você enviou o currículo e que você acha que seria legal pra você naquele momento, nem sempre você vai conseguir. Então, o principal que a gente tem que fazer, o conselho principal é cuidar da saúde mental. Faça isso por você, sabe? Cuide da sua saúde mental, cuide de você, porque se eu tivesse uma saúde mental boa, eu teria conseguido várias e várias coisas muito melhores na minha vida. Eu teria deixado de passar por muitas situações traumáticas e complicadas em relação à carreira, em relação à área profissional, se eu tivesse com saúde mental boa. Então, priorize sua saúde mental. Entenda assim que produtividade é importante, mas também ela não é o seu valor. Você não é o quanto você produz por dia. Se você está estudando 5 horas por dia, 10 horas por dia, e você não é menos ou mais do que aquele que está estudando mais horas por mais tempo, entendeu? Você tem que entender que cada um tem o seu valor, e seu valor não é medido por quantidade de tempo que você está fazendo alguma coisa. Você precisa descansar também. Você também precisa parar um pouco. Então, apesar da produtividade ser uma coisa muito legal, você precisa descansar e você precisa ter um rumo na sua vida. Mas você também precisa investir em você. Se você acha que você está pra trás em alguma coisa, então investe em você, comece a ler livros, comece a fazer cursos, a aprender inglês, nem que seja um básico, um intermediário, estude, cuide da sua saúde principalmente, faça alguma coisa que te dê prazer, crie um hobby. Eu preciso muito criar um hobby, eu não sei o que seria um hobby pra mim, mas é um conselho que eu dou: crie algum hobby pra você não ficar apegado a coisas que não vão te ajudar. Então, se eu pudesse dar um conselho, assim, finalizando aqui, se eu pudesse dar um conselho, seria: tenha paciência com você. Eu falo isso muito pros outros e eu acabo não trazendo isso pra mim, né? Mas, autocrítica, né? Mas tenha paciência com você. Sabe aquele jeito que você trata o seu amigo, seu parente, que você fala assim com carinho, com amor, quando ela fala de algum problema que ela tá passando? Faça o mesmo com você. Se trate com carinho. Se trate com amor também. Você merece, você também é ser humano, sabe? Então, você vai errar em muitas escolhas, você vai errar em muitas coisas na vida. Você vai cair. E você precisa estar com o mental bom para poder levantar de volta. Então, cuide de você. Invista em você. Esteja sempre preparado para as coisas que podem acontecer na vida adulta, porque a vida adulta vai tentar te derrubar o tempo todo. Ela vai tentar te derrubar e tem vezes que você vai cair e você vai falar: eu não consigo mais levantar. Mas você vai conseguir levantar, sabe por quê? Porque você tem que continuar. Você tem que continuar. Você não pode simplesmente parar e ficar acabado ali no chão e pronto. Entendeu? Então, esse é o conselho que eu dou pra vocês. Esses são os conselhos que eu daria pra vocês. Aprendam a lidar com os nãos, aprendam a cuidar de vocês, aprendam a entender que produtividade sem sentido não te leva a lugar nenhum. Então, busquem, assim, através das minhas experiências, busquem fazer um caminho oposto, busquem tentar pensar grande, mas ao mesmo tempo entender que a gente sempre começa do ponto mais baixo, antes da gente conseguir uma coisa mais elevada, uma coisa que seria melhor para a nossa vida, uma coisa que seria incrível, que a gente gostaria de contar para todo mundo que aconteceu. Então, primeiro você vai contar aquela coisa mais: olha, eu comecei no emprego mais simples e tal, mas vai melhorar. Você não vai começar primeiro contando: olha, eu comecei no melhor emprego, agora eu sou CEO de... Você não vai começar assim. Então, tenha paciência. Meu conselho é: tenha paciência, tá bom? Então, se você... Eu nem terminei de lavar os pratos ainda, só passei a bucha, agora eu vou enxaguar. Então, se você se identificou em algum momento com o que eu falei, se você está se sentindo pressionado pela vida adulta, se você está se sentindo pressionado pelo fim da faculdade, você ainda não conseguiu um emprego, você ainda não conseguiu um mestrado, você ainda não conseguiu um estágio, uma coisa assim, você está desesperado porque já faz anos que você se formou, já faz meses que você se formou,
Calma, cara. Calma. Tenha paciência. Tá bom? Então, se você se identificou, comenta aqui. Quero saber da vida de vocês também. É uma fofoca do bem aqui entre eu e você. Comenta aqui o que você mais se identificou no vídeo, o que você mais peca na sua vida em relação a isso. Comenta coisas que eu posso falar no próximo vídeo também. Então, também curta, deixe seu like aí. Se quiser, compartilhe. Se inscreva também, ative o sininho para quando eu postar novos vídeos você receber notificação. Então se inscreva no canal, que é um canal que vai falar muito sobre a vida, sobre vivências e sobre outras coisas. Então a gente vai falar muito sobre isso. E é isso. Acho que é isso. Então um beijo. Vou dar um beijo segurando na minha mão, não porque tá toda molhada. Mas um beijo. Fique com Deus. E tá tudo bem, tá? Fica calma.